O presidente Jair Bolsonaro, que permanece hospitalizado após a 4ª cirurgia decorrente da tentativa de assassinato por um militante da extrema-esquerda, divulgou um vídeo do ministro da Educação, Abraham Weintraub, explicando que a Universidade Federal de São Paulo poderá iniciar as atividades de seu segundo hospital universitário após o governo federal viabilizar um repasse de R$900 mil. Bolsonaro comentou o vídeo dizendo: enquanto a telejornal espalhando fake news, o governo Bolsonaro busca soluções. Acabamos de viabilizar o funcionamento do novo Hospital Universitário HU2 da Unifesp. Para iniciar os atendimentos médicos serão repassados R$900 mil. Veja o vídeo. Eu estou aqui na EBSER, no encontro de todos os superintendentes dos hospitais universitários que a rede administra. O que é a EBSER? É a rede do MEC que cuida dos hospitais universitários do Brasil. Estamos falando de 40 hospitais universitários que estão sob a gestão da EBSER. É uma gestão profissionalizada. Bom, o que eu tenho de novidade para contar é que você tinha na Universidade Federal de São Paulo o início de funcionamento do HU2, o Hospital Universitário 2. Foram 65 milhões de reais investidos e faltava um investimento final para início das atividades. Acabou de ser viabilizado, são R$900 mil e com isso o HU2 vai poder iniciar o atendimento. Então, parabéns ao pagador de imposto, a gente vai ter mais um hospital em funcionamento, mais atendimento para você que está aí pagando por tudo isso. Muito obrigado. O presidente Jair Bolsonaro segue internado em São Paulo. Ele passa bem e a recuperação está como previsto. Vamos então até a capital paulista. Ricardo Ferraz continua no hospital acompanhando toda a movimentação. Bom dia para você, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O último boletim médico divulgado agora há pouco pelo Hospital Vila Nova Star, aqui na zona sul da capital paulista, informa que o presidente da República permanece sem dor, sem febre e sem disfunções orgânicas. Nas últimas 12 horas, o quadro clínico do presidente da República evoluiu para uma lentificação, ou seja, uma diminuição da velocidade dos movimentos intestinais, e ele apresenta distensão do abdômen. O presidente da República recebeu uma sonda nasogástrica e foi introduzida a alimentação via parenteral, ou seja, por soro. Os exames laboratoriais, segundo o último boletim médico, encontram-se estáveis e a reintrodução de alimentação por via oral seguirá sendo avaliada diariamente pela equipe médica e reintroduzida no momento oportuno. O boletim diz ainda que Jair Bolsonaro segue fazendo os exercícios de fisioterapia motora e caminhadas pelo corredor do hospital. Ele segue o protocolo internacional de prevenção de trombose venosa profunda, principalmente com o uso de meias elásticas e também o uso de medicação anticoagulante. As visitas seguem restritas. Segundo informações passadas pelo porta-voz da Presidência da República, mesmo internado, Jair Bolsonaro pode retomar a presidência, que foi passada até a próxima quinta-feira para o vice-presidente, de maneira interina, general Hamilton Mourão. O hospital preparou aqui uma estrutura para que o presidente possa fazer despachos. O presidente Jair Bolsonaro não deve passar por nenhum outro local assim que tiver alta. Ele sai do hospital diretamente para Brasília, mas isso depende, obviamente, da evolução do paciente e depende também da avaliação da equipe médica. Segundo o hospital, a liberação do paciente irá acontecer apenas quando Jair Bolsonaro tiver condições de realizar esta viagem. Renata. Obrigada pelas informações, Ricardo, direto de São Paulo. O governo federal aumentou a projeção da economia deste ano e acredita que a partir de setembro os indicadores para o país vão melhorar.
Em 2019, a previsão do Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, passou de 0,81% para quase 0,85%. A expectativa sobre a inflação também mudou. Em maio, o governo federal estimava que a inflação chegaria a 4,1% neste ano. Agora, a projeção é que o ano termine com inflação de 3,6%. Setembro começa um período de crescimento, de indicadores mais consistentes no que se refere ao crescimento econômico. Para o governo federal, uma das razões para a melhora no crescimento econômico é o início da liberação dos recursos de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, que devem aumentar o consumo e reduzir o endividamento. Uma vez transferindo esses 40 bilhões para os trabalhadores, eles irão usar onde esse recurso é mais eficiente. E uma vez você usando o recurso onde ele é mais eficiente, isso gera um certo aumento, tanto na produção como na produtividade. A copeira Jocélia é uma das beneficiadas com a medida. Ela vai fazer o saque de R$500 do FGTS no início de outubro e já sabe o que fazer com o dinheiro. Vai ser muito bom, vai vir na hora que eu mais preciso. E eu tô precisando assim, para comprar um fogãozinho, né? Inteirar e comprar meu fogão. Um novo recorde da safra de grãos. Este ano, o país deve colher mais de 240 milhões de toneladas, um crescimento de mais de 6% em relação à última safra. Os destaques da maior safra de grãos da história ficam por conta do milho e do algodão. A safra de milho deve alcançar quase 100 milhões de toneladas. A exportação do grão também deve ser recorde e chegar a 35 milhões de toneladas. Já para o algodão, o crescimento da produção será superior a 35%. Segundo a Conab, taxa de câmbio e evolução dos preços estão entre os motivos para o sucesso na colheita de algodão e o recorde na safra 2018-2019. Foi uma safra realmente a maior da história e destaque aí para o milho, né, que segundo a safra aí foram quase 74 milhões de toneladas, o algodão também. Temos uma expectativa boa para a próxima safra, claro que com rentabilidades menores dos produtores, principalmente por conta da elevação dos custos de produção, mas também boa, e seguimos confiantes aí na nossa agricultura. Apesar de registrar uma produção menor em relação ao ano passado, a safra de soja será a segunda maior da história, com 115 milhões de toneladas. Na avaliação da Conab, a produtividade é um diferencial do agronegócio brasileiro. A gente mostra como a gente tem sido produtivo, né, produzindo mais por hectare, né? Então acho que os dados aqui ficam bem nítidos, como que a pressão ambiental da atividade agrícola de fato no Brasil não é relevante. O Ministério do Desenvolvimento Regional repassou mais de 100 milhões de reais para o programa Minha Casa Minha Vida. A repórter Priscila Terezo tem os detalhes ao vivo do Rio de Janeiro. Bom dia, Priscila. Isso mesmo, Renata, bom dia. O programa do governo federal Minha Casa Minha Vida recebeu nesta terça-feira recursos da ordem de 100 milhões de reais. Esse dinheiro será empregado na regularização de pagamentos de obras em execução na faixa 1 do programa, que beneficia famílias com renda mensal de até R$ 1.800. Ao todo, são 234 mil unidades em andamento em todo o país. O Ministério do Desenvolvimento Regional também autorizou novos financiamentos para as faixas 1, 5 e 2, com o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Só nesse ano, a União já fez repasses de 3 bilhões e 270 milhões de reais, a maior quantia para a faixa de renda mais pobre. E o número de unidades habitacionais entregues de janeiro até agora passa de 242 mil, ou seja, mais de 1.500 casas por dia. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E a nova Previdência segue em discussão no Senado Federal. Segundo cálculos revistos pelo governo, se a proposta for aprovada como está, a economia será de 876 bilhões de reais. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco.
Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. O texto da nova Previdência passa hoje pela segunda sessão de debates no plenário do Senado. Ao todo serão 5 sessões como esta, até que o texto esteja pronto para ser votado em primeiro turno, o que deve acontecer a partir aí da quarta-feira da semana que vem. Ontem, no primeiro debate, os senadores discutiram o tema com pesquisadores, economistas, ex-ministros, empresários e também com autoridades do Poder Executivo. Entre eles, o secretário especial de Trabalho e Previdência, o Rogério Marinho. E ele disse que o governo projeta uma economia de 876 bilhões de reais em 10 anos, já com as modificações feitas na CCJ. Antes do texto chegar ao Senado, porém, a economia estimada era de 933 bilhões de reais. E a nova Previdência ainda vai passar por uma votação em segundo turno, que deve acontecer na primeira semana de outubro. E se aprovada, ela será promulgada, se rejeitada, arquivada. Agora, se o texto sofrer modificações no Senado, ele volta para uma nova análise na Câmara dos Deputados. Renata. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.